Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de ciência política. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de ciência política. Hoje estaremos discutindo a temática o estudo das autocracias. E a contribuição do texto hoje é do professor Adriano Gianturco, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre essa temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. A quase totalidade das primeiras formas de política foi autocrática e ditatorial. A democracia é uma invenção relativamente moderna na história da política. Ainda hoje, existem muitos sistemas autocráticos. Neles, um indivíduo ou um grupo dita ou ordena políticas impositivas sobre várias matérias. Exclui amplos grupos da população do processo de decisão. As medidas são muito restritivas das liberdades individuais e, geralmente, os governantes não são eleitos. Os governantes podem chegar ao poder por meio de golpe, de revolução ou de eleições, tomando o sistema ditatorial após a posse, às vezes abolindo as eleições ou manipulando-as fortemente. Geralmente, os ditadores se autoproclamam os verdadeiros representantes do povo, de seus verdadeiros interesses, o pai da pátria, o pai dos últimos, ou outras definições similares. Os defensores dos sistemas autocráticos alegam isso e, teoricamente, a ditadura poderia até ser para o bem do povo. Fala-se, nesse caso, de Leviatã, benevolente. Aqui nós temos, então, um dos primeiros processos na antiguidade, onde efetivamente você vai ter uma grande quantidade de autocráticos e também de processos ditatoriais, que vão, em outras palavras, comandar a sociedade nesse processo da antiguidade. Muito comum encontrarmos dentro dessa característica sistemas onde você comanda a sociedade não dando liberdade para essa sociedade intervir nas formas de governo. É o que basicamente nós observamos dentro desse processo inicial da formação dos estados. Vamos então ao nosso próximo slide. A monarquia é uma forma de governo que relembra imediatamente a antiguidade, que foi efetivamente muito comum até o século XIX, mas que ainda existe em 45 países do mundo. Desde sua origem, dos primórdios, todas as monarquias advêm de alguém que se autoproclama rei. Muitas monarquias antigas estão ligadas a aspectos religiosos para justificar o comando, alegando que o rei governa por vontade das divindades. É seu representante, pertence a uma linhagem escolhida com origens místicas e mitológicas. Depois do Império Romano, na Idade Média, a Europa era fragmentada em milhares de pequenos territórios políticos, quase todos denominados por sistemas monárquicos. As monarquias medievais eram estruturadas de forma muito complexa. Não se tratava de monarquias absolutas. O rei reinava graças ao apoio dos vários nobres. A monarquia precisava então ficar em uma difícil posição de equilíbrio, agradando várias famílias aristocráticas que lhes davam o poder. Percebam vocês que aqui nós estamos tratando basicamente de um processo da monarquia que ainda não estamos dentro da característica que posterior vai ser a fase do absolutismo. Seriam monarquias que ainda dependem basicamente de algumas estruturas que estão ao seu redor, como é o caso das famílias dos nobres, que também mantinham grande parte de todas as despesas da monarquia. Portanto, precisaria nesse momento desse apoio para que efetivamente essa condução ocorresse de forma a conseguir comandar esse território, ou pelo menos de forma imaginária, estar dentro do poder, relacionando-se muito bem com as famílias e tendo esse apoio. Caso não tivesse, nós teríamos efetivamente um problema muito sério no comando dessas monarquias. Vamos então ao nosso próximo slide.
É a forma de ditadura mais antiga e não tem raízes ideológicas modernas. Se voltarmos à Grécia, a Roma, vemos que existiam sistemas autocráticos, mas não podemos definir os líderes como comunistas ou fascistas, pois estes são rótulos ideológicos modernos. O despotismo é um regime personalístico, não há instituições políticas sofisticadas, tudo é baseado na figura do líder. Quando o líder cai, geralmente, todo o sistema colapsa ou fica fortemente abalado. Não se trata, no entanto, de um sistema que existiu só na antiguidade. Atualmente, existem vários sistemas despóticos e geralmente conseguem se instalar em lugares com as seguintes características: a economia é muito fraca, geralmente pouco diversificada e baseada em poucos recursos naturais. Grandes proprietários, trata-se de sistemas latifundiários ou quase, com poucos donos de grandes porções de terra. Dessa forma, o sistema é fácil de controlar e fica resistente às mudanças e ao pluralismo político. Aqui a gente consegue observar as características dessa estrutura do domínio e do poder. Características essas que vão ser trazidas diante de toda a relação de um comando, que vão efetivamente possibilitar esse comando, essa centralização, consequentemente um distanciamento das liberdades com relação às pessoas que vivem nestas sociedades, nestas civilizações, entendendo que esse controle é necessário se faz a partir então da própria característica de como essa sociedade constrói efetivamente o seu comando. Nesse caso, tratando basicamente da relação de um processo ditatorial, comandando a partir da força também essa sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide. Os totalitarismos comunistas e nazistas do século XX são famosos. Eles são o ponto máximo de evolução do Estado. O Estado-nação surge a partir do mercantilismo, formalizando-se em Westfalen, e toca o seu ápice em Dachau. Alguns exemplos históricos são o da URSS, a Alemanha nazista, a China de Mao, a Cuba de Castro, a atual Coreia do Norte, o Camboja de Pol Pot. Suas características são forte caracterização ideológica. Não por acaso os totalitarismos foram o comunismo e o nazismo. A ideologia é uma arma poderosa para se autolegitimar, para controlar, para persuadir. A ideologia é um instrumento de legitimação, um braço pedagógico capaz de gerar mobilização das massas. O Estado se legitima por meio da ideologia, que é ensinada na escola. Uma tentativa de criar uma nova cultura, um homem novo. Estado total. O Estado controla tudo, atividades públicas e privadas, como ensino, ocupação, recreação, religião, casamento, quantos filhos se pode ter, entre outros. Percebam vocês que aqui a gente chega no ápice do controle, ou seja, grande parte de todo o processo que se faz diante das restrições da liberdade, impondo efetivamente comportamentos que vão, em outras palavras, ser a resposta da população ao sistema de governo, ao sistema controlador, ao sistema totalitário, que vai, em outras palavras, trazer então esse controle e efetivamente manter esse controle por diversos braços, por diversas características e possibilidades existentes dentro da sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide. O autoritarismo é um tipo de ditadura um pouco mais complexa. Alguns casos concretos são o Brasil de Vargas, o Chile de Pinochet, os fascismos do sul da Europa, o regime militar dos coronéis da Grécia, a atual China comunista e as várias ditaduras militares ao redor do mundo. Eis suas principais características. Há vários grupos sociais,
o líder e a elite de poder que controlaram o Estado não conseguem ou não querem reprimir totalmente o resto da sociedade, reprimem, mas não exterminam as minorias. Há vários partidos, inclusive alguns de oposição, até controlados e sem muito poder. Há associações de categorias, sindicatos e livres associações com um mínimo de autonomia, mas o governo tenta controlá-las e consegue razoavelmente, mas não totalmente. Da mesma forma, deixa a igreja sobreviver, mas interfere em algumas de suas atividades. É preciso não só apoio dos militares, mas também da igreja, dos grandes empresários, etc. O governo distribui privilégios e concessões para angariar apoio. Aqui nós trouxemos, então, características relacionadas principalmente a sistemas de governo que são autoritários. Sistema esse que efetivamente tem o seu controle nas suas distribuições dentro da sociedade, interferindo em diversos setores da sociedade, seja ele político, cultural, social, educacional, religioso, para que efetivamente se tenha o controle dessa sociedade. Assim podemos perceber que os sistemas relacionados ao autoritarismo vai, em outras palavras, ter o total controle de todos os setores da sociedade. E assim, efetivamente, mantendo o seu poder de forma autoritária. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouco mais sobre essa temática. E nos encontramos no nosso próximo vídeo.